no capítulo 4 de Apocalipse. Amém, meu irmão. Quando alguém chegou nas portas de onde mora o presidente Donald Trump, perguntou ao seu amigo, americano, por que essa casa é tão suntuosa? Por que esse palácio é tão pleno, tão bonito e tão ostentador? Ao que a pessoa respondeu a quem lhe questionou, para impressionar e mostrar o seu poder. A casa americana, onde mora o presidente Donald Trump, um dos seus objetivos é impressionar e mostrar a autoridade do seu poder, de quem preside, de quem governa. E o que isso tem a ver com o capítulo 4, irmãos, de Apocalipse? É que no capítulo 4, quando João vai abrir, ou quando João abre, o capítulo 4, ele introduz um objeto que revela também poder, mas não para impressionar ou ostentar, mas para trazer segurança aos cristãos. E que objeto é esse, Emanuel? É a figura do trono. O capítulo de número 4 tem como objeto central o trono de Deus. E qual é a importância do trono no capítulo 4, no livro de Apocalipse? Gerar no coração dos cristãos confiança de que há um Deus que tudo governa e que tudo sustenta em suas mãos. Eu acredito que em dias como estes que nós estamos vivendo, irmãos, nós também precisamos alimentar o nosso coração de confiança em Deus e saber que Ele governa a história, Ele sustenta a história e tudo ocorre de acordo com a sua vontade, até mesmo as coisas que para nós consideramos ruins. Quer dizer, Emanuel, que até esta pandemia e tudo que nós estamos presenciando, existe ali a mão de Deus? Sim, irmãos. Deus governa tudo. A pandemia ou vírus só age até onde Deus permite. O vírus não é mais poderoso do que o nosso Deus. Deus controla tudo. E é por isso que eu quero te convidar na noite de hoje a ler comigo o capítulo de número 4. Um capítulo que traz para o nosso coração, irmãos, confiança no trono de Deus. Pois ele inicia dizendo: depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, não era uma trombeta, mas a voz era como se fosse uma trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrei o que deve acontecer depois dessas coisas. Percebam que João está tendo uma visão. E lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu. Preste atenção, irmãos. E diante de mim estava um trono no céu,
e nele estava assentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio, um arco-íris parecendo uma esmeralda, circuncidava o trono, e ao redor do qual estavam outros 24 tronos. E assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, 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 é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Por que, Manuel? O foco aqui, no capítulo de número 4, seria o trono. Por que João dá um foco especial a esta figura? Se você, irmãos, observar a literatura apocalíptica, né, esse texto de Apocalipse, a narrativa apocalíptica, ela vai se passar ao final do 1º século. João é o último dos apóstolos a morrer. E no final do 1º século, havia um imperador romano cujo nome era Domiciano. E este imperador, diferentemente dos seus antecessores, foi aquele que requereu a todas a cidade de Roma e as colônias de Roma adoração a si. É tanto que ele criou um título chamado Dominus et Deus, ou seja, Senhor e Deus. E em Roma e nas colônias, por exemplo, as cartas, quando a gente lê nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse, essas igrejas pertenciam às colônias, eram colônias, a Ásia Menor era a colônia de Roma. Então todas elas, de certa maneira, prestavam continência a Roma. E Domiciano era a autoridade máxima naquela época. E ele, como autoridade, se intitula Senhor e Deus, e todos aqueles que eram pertencentes a Roma ou colônia de Roma deveriam adorá-lo. Por isso o título
Dominus, que é Senhor, et Deus, Senhor e Deus, uma expressão latina. E isso trouxe pavor e medo também para os cristãos. Por quê? Porque os cristãos tinham o entendimento de que eles não podiam se dobrar a outro Deus. E não se dobrando a Domiciano, isso poderia acarretar em perseguição aos cristãos daquela época. Isso revela um pouco a dificuldade e o medo dos cristãos de expressarem a sua fé em Cristo. Porque muitos poderiam sofrer retaliação. Aqueles que não aceitassem o domínio ou que não se prostrassem ao imperador, eles poderiam ter o seu comércio confiscado. O contrário, aqueles que aceitassem poderiam receber até mesmo o título de cidadão romano. O equivalente hoje, digamos, a alguém receber um título de cidadão americano, que é algo valioso para muitas pessoas hoje. Ter o título de cidadão americano, o que lhe confere o green card, a entrada e saída quantas vezes quiser dos Estados Unidos. Então percebam, irmãos, que havia alguns privilégios para aqueles que aceitassem um governo de Roma, do imperador, que lhe prestasse serviço e que se corrompesse com o pensamento daquela época. E havia aqueles que resistiam porque acreditavam que isso não era correto, adorar um outro Deus e prestar continência a alguém que não fosse Deus. Olhando para esse contexto, irmãos, de perseguição, olhando para este contexto de sofrimento, olhando para esse contexto de dor, porque muitos cristãos que não adorassem a Domiciano poderiam ser levados às arenas da vida e serem comidos por leões. É olhando para esse contexto que João, através do Espírito de Deus, traz uma mensagem de encorajamento para os cristãos de sua época, como também alcança os nossos corações. Porque nós estamos diante de um inimigo invisível, poderoso também, e que traz sofrimento para o nosso coração, traz dor, traz angústia, traz frustração, traz perdas. Porque quantas pessoas não perderam, seja o seu emprego, quantas pessoas não perderam o trabalho ou alguma coisa em virtude do que está acontecendo, desse cenário caótico e difícil. É olhando para esse contexto de sofrimento, de perseguição, de angústia e dor, que Deus usa o apóstolo João para trazer uma palavra de encorajamento, irmãos. Se naquela época, no final do primeiro século, havia na terra um trono, e trono no livro de Apocalipse significa poder. Se naquela época havia alguém que reinava e que tinha poder, e esta pessoa se chamava Domiciano, João traz a revelação de Deus para o coração daqueles cristãos, dizendo: nos céus também há um trono. E neste trono, quem governa é o Senhor dos exércitos. E é sobre ele, irmãos, que nós devemos descansar.
É sobre ele que nós devemos pensar. Pois, como relata o versículo de número 2, depois de ter a visão, o verso 2 vai nos dizer: imediatamente me vi tomado pelo Espírito. E diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. No trono que está nos céus, não está vazio. Pois, de acordo com as palavras de João, existe alguém que está sentado, que significa dizer que ele no trono, ou que nele no trono existe alguém que reina. Existe alguém que controla. Existe alguém que é soberano sobre todas as coisas, meus irmãos. Você já parou para pensar sobre isto? Você já parou para pensar que o Senhor não perdeu o fio da meada? O Senhor não perdeu o controle da humanidade, da história, como pregam alguns, que dizem que o Senhor é como um relojoeiro que criou o relógio, deu corda para ele, mas não se relaciona com a sua criação, abandonou a sua criação, está distante da sua criação. Ao que nós vemos aqui, meus irmãos, nós percebemos que Deus está no controle de tudo. Esse alguém que está sentado é o Senhor. Pois ele vai descrever a partir do verso de número 3. Percebam a descrição que João faz dessa pessoa. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio, um arco-íris, parecendo a esmeralda. Circuncidava o trono, e ao redor do qual estavam outros 24 tronos. E assentados neles havia 24 anciãos. O que é que João está querendo nos dizer, irmãos? João está tendo uma visão aqui do que alguns comentaristas chamam da igreja futura em adoração ao seu Criador na eternidade. É muito comum quando nós lemos o livro de Apocalipse, a gente se deparar com números. E estes números têm sentido. E quem são esses 24 tronos? Sentados nele estão os 24 anciãos. De acordo com alguns comentaristas, 24 é a soma de 12 mais 12, ou seja, é a igreja na sua totalidade. As 12 tribos representando o Antigo Testamento e os 12 apóstolos representando a nova aliança, aqueles que foram salvos, portanto, na antiga e na nova aliança. Estes estarão sentados juntamente com o Senhor. E o que é que isso tem como implicação na nossa vida e no nosso coração, irmãos? É que aqui nós podemos padecer, nós podemos sofrer, nós podemos sentir dor, mas existe uma esperança no nosso coração. Como também a Bíblia nos encoraja a isso.
que um dia estaremos diante do nosso Criador para admirá-lo em sua beleza. Percebam como João descreve, ainda no verso de número 3, aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio, duas pedras preciosas, raríssimas. Se por um lado, para nós, essas pedras são raras, riquíssimas, vocês imaginem, pois ele compara aqui com uma forma para que se torne compreensível para o público. Imaginem a beleza do nosso Criador, do nosso Deus, meus irmãos. De certa maneira, o que João está querendo nos transmitir é acerca da beleza de Deus, irmãos. Que um dia todos nós estaremos diante dele para venerá-lo e perceber o quão belo ele é. Você sente esse desejo ainda no seu coração? Você se encanta ainda com as coisas de Deus? Ou você está cansado, não consegue mais admirar o Criador? Perceba, a igreja do Senhor vai ter um lugar, vai ter um espaço, e se porá ao redor dele. No sentido de todos nós apreciaremos o quão belo é o nosso Deus, irmãos. Imagine quando você conhece alguém que cativa o teu coração. Já dizia o Pequeno Príncipe, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Imagine alguém que cativa o nosso coração, irmãos. Alguém que atrai o nosso coração. Aquela pessoa que você vive com ela, que é casado com ela. Imagine os primeiros dias, mas que por uma circunstância você perdeu o encanto. Talvez esta seja a sua situação, mas eu quero te encorajar a pensar e desejar aquele que é responsável pelo nosso encanto maior, que se chama o Senhor. Que mesmo em dias difíceis para a nação de Israel, de esgotamento, de perseguição, de luta, de perdas, são convidados a experimentar e perceber o quão belo Deus é, o quão belo o nosso Senhor é. Pois, como diz João, o que estava sentado era como aspecto semelhante a jaspe e sardônio, irmãos. Mas o texto não para por aí. O texto segue, irmãos. Pois no verso de número 5 vai nos dizer que do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Isso lembra alguma coisa do Antigo Testamento? Isso lembra alguma coisa relacionada ao Monte Sinai, quando Deus se revelava e que
o monte estremecia e trazia aos corações temor, porque Deus estava manifestando o seu poder e a sua glória. Pois bem, irmãos, aqui nós percebemos, através desses sinais e destes cenários, vozes, trovões, nós percebemos o poder grandioso desse Deus. João está dizendo para aqueles irmãos, para aqueles cristãos que estão sob perseguição: vocês podem padecer, vocês podem sofrer aqui. Domiciano pode ter poder, mas existe alguém que está num trono que não é terreno, mas nos céus, e ele tem poder. Ele está acima da criação terrena. Em outras palavras, o nosso Deus não é um Deus meia-boca. Não é um Deus cafona, mas é um Deus todo-poderoso. É um Deus que governa, irmãos, que em suas mãos tem todo o poder. Quer ver um exemplo? Quando nós olhamos para a história de Israel no Antigo Testamento, e mais especificamente o cativeiro babilônico, você vai achar que uma leitura rápida, do cativeiro babilônico, você pode achar: onde está Deus em tudo isso? Que permite o seu povo sofrer, ao invés de levantar um grande exército, derrotar a Babilônia e fazer com que o seu povo reine. Bem, o povo estava ali para aprender com os seus próprios erros, com os seus pecados contra o seu Deus. No entanto, irmãos, quando a gente lê o final do livro de Crônicas, segundo Crônicas, os últimos versículos e os primeiros versículos, por exemplo, os de Esdras, ele vai terminar de maneira otimista, para se cumprir as palavras do profeta Jeremias: eu, Ciro, rei da Pérsia, emito um decreto fazendo com que aqueles que foram cativos desde o tempo de Nabucodonosor voltem à sua terra, Jerusalém, para edificar ao seu Deus um templo. Onde é que eu estou querendo chegar com tudo isso? É que o nosso Deus, mesmo permitindo a nação de Israel passar pelo sofrimento, pela dor, pela angústia, ele não estava ausente da história deles. É tanto que Ciro não é um rei cristão, não é um líder cristão, mas o Senhor, o Deus de Israel, desperta o coração de um homem que não servia a ele, para liberar a nação de Israel a voltar para a sua cidade natal e recriar o templo do Senhor e a cidade de Jerusalém. O que é que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Que o nosso Deus tem um controle, tem um poder em suas mãos de tudo o que acontece. Ele não está alheio a você. Ele não está alheio, meu irmão, ao seu sofrimento. Como é que nós podemos então conduzir a nossa vida cristã?
Como é que nós podemos então, em dias como estes, até porque a salvação, irmãos, ela não é, ou a vida eterna, melhor dizendo, ela não é, ou não se dá apenas quando a gente morre e é julgado por Deus, mas a gente pode, desde já, experimentar resquícios da vida eterna. Como? Através do verso de número 8. Fazer o que esses seres fazem. Observe o que diz. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. O que é que eles estavam fazendo aqui? Adorando o Senhor. E através dessa adoração eles expressam o poder do Senhor tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro. O que é que nós podemos fazer, irmãos? Seguir adorando ao Senhor e desejando Ele através daquilo que Ele é. Pois o verso de número 9 diz: toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todos sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo o sempre. O que é que a igreja do Senhor faz através dessa representação dos 24 anciãos? Adora, irmãos. O trono de Deus deve trazer para o nosso coração conforto e segurança. Deus é todo-poderoso, não esqueça disso. E isso deve gerar no nosso coração adoração, irmãos. Assim como estes seres descritos no verso de número 7, os seres viventes, e todos 24 anciãos adoram ao Senhor. Essa deve ser a grande lição também para todos nós. Adorar aquele que vive e que reina para todo sempre. Lembre-se, meus irmãos, nós não estamos sozinhos. Há um trono. Nesse trono habita o Senhor Deus. E Ele reina. A história não termina como você imagina que vai terminar. A história está nas mãos do nosso Criador. Portanto, que a gente possa descansar na noite de hoje e acreditar que o Senhor tem o controle da história em suas mãos. Descanse em Deus e que a gente possa esperar nele os resultados e não a gente proporcionar os resultados. Pois Deus faz como Ele quer. Se Ele desejar, Ele faz. Se Ele não desejar também, Ele não faz. Então que a gente possa descansar no Senhor e esperar, sabendo que esses dias que nós estamos enfrentando, Ele tem total controle e domínio. Então que a gente possa continuar confiando em Deus e que o seu nome seja glorificado em nossas vidas. Amém, irmãos? Então vamos orar neste momento e agradecer a Ele por mais uma noite, por mais um encontro e que o Senhor possa nos auxiliar. Querido Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor reina. A história não está desgovernada e distante das tuas mãos. Pelo contrário, o Senhor tem o controle e o domínio de tudo. O que nós podemos fazer, Senhor, é nos humilhar, porque
Só o Senhor para controlar tantas pessoas, a história, tudo o que acontece no mundo. E aqui nós nos humilhamos, Senhor. É um momento onde a nossa inteligência ela é humilhada, porque nós somos seres finitos, nós somos limitados e só o Senhor para nos ajudar. Quero te pedir, Senhor, por cada irmão, pela nossa igreja, que o Senhor esteja nos auxiliando hoje e sempre. Te pedir pela vida do pastor Valone, que tem liderado, Senhor, o teu povo, a tua casa, e que assim o Senhor possa fortalecer a sua vida, a sua saúde, restabelecer, Senhor, o seu interior, os exames que o teu servo tem feito, Pai, que possam ser revertidos em coisas boas, que a sua saúde venha a ser cuidada por ti, para a glória do teu santo nome. Quero te agradecer por cada irmão, por cada irmã que está conosco neste momento e que o Senhor possa nos ensinar a esperar ainda mais em ti, mesmo quando as circunstâncias nos apertam, mesmo quando as circunstâncias arrancam dos nossos olhos lágrimas. Ajuda-nos, Senhor, para que nesses dias nós possamos olhar para o céu e vislumbrar o trono que nele há o Deus Todo-Poderoso. Assim, Pai, muito obrigado, Deus, porque terminamos a noite sendo encorajados por Ti, de que o Senhor está no controle de tudo. Quero Te agradecer pelos meus irmãos, também colocar diante de Ti a vida do irmão Elcio, que ele seja alcançado, Deus, por Ti, a sua saúde seja restabelecida, pois como ele disse, só um milagre para alcançar a vida do seu irmão. Pai, tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas e assim, Deus, dá-nos uma semana maravilhosa na Tua presença. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que tenhamos todos uma ótima semana.